Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre equações polinomiais. Para que você entenda direitinho o assunto, é necessário que se saiba um pouco sobre polinômios, sobretudo divisão de polinômios. O vídeo está aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá se você não se lembra. Aproveite, deixe seu joinha e divulgue esse canal. Vamos ao que interessa, então. Equações polinomiais, elas se diferenciam das equações tradicionais, né, equação de primeiro grau e equação de segundo grau, porque nós vamos admitir duas coisas aqui que não se admitiam em equações de primeiro grau e segundo grau antes de se conhecer o que são números complexos. E se você também não se lembra deles, o vídeo está aqui na descrição. A gente vai admitir, então, que os coeficientes, que são esses números que acompanham a variável, podem ser números complexos, assim como as próprias raízes, que a gente já vai definir daqui a pouco o que são, tá? Então, uma equação polinomial ou algébrica é toda equação reduzível à forma p de x igual a zero, ou seja, a gente vai pegar essa expressão igualar a zero e achar os valores de x que fazem com que essa expressão seja igual a zero. É um polinômio de grau n, sendo n maior ou igual a 1, com coeficiente em c, aqui esse c é número complexo, e cuja incógnita x pode assumir um valor qualquer em C complexo também, tá? Então, eu dei aqui alguns exemplos de equações polinomiais. Equação de primeiro grau comum. Ah, mas professora, aí a gente tem uma raiz que é um número real. É verdade, só que o conjunto dos reais está incluído no conjunto dos números complexos, né? Uma equação de segundo grau, equação de terceiro grau, observem que todas elas estão com coeficientes que são números reais, sendo que essa última aqui eu coloquei um coeficiente que é esse menos 2i, que é um coeficiente complexo, para a gente ver que é possível sim que os coeficientes sejam complexos além das próprias raízes. Afinal, o que é uma raiz, então? A raiz é o valor que, substituindo aqui no lugar de x, faço com que essa expressão seja igual a zero, ou seja, P de R, eu substituo aqui por R, e aí essa expressão é igual a zero. O número complexo R é a raiz da equação polinomial p de x igual a zero, em que eu substituo aqui. Quando substituindo x por R na equação, efetuando os cálculos, obtemos essa expressão aqui, ok? Exemplo 2, o número 4 é uma raiz da equação x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 10x menos 8 igual a zero? Bom, para a gente saber se é raiz, a gente vai utilizar o método antigo, que é simplesmente substituir o 4 na expressão e ver se vai dar zero. A gente vai chegar no que nós chamamos de uma identidade, tá? Então, fazendo aqui 4 ao cubo menos 6 vezes 4 ao quadrado, mais 10 vezes 4, menos 8. 4 ao cubo, 64. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 6, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Então, menos 96. Mais 10 vezes 4, mais 40, menos 8. Ok? Agora, então, a gente vai fazer essa conta aí. 64 menos 96 mais 40 menos 8. E isso daí dá zero. O que isso significa, então? Significa que o número 4 é, portanto, uma raiz dessa equação. O exemplo 3, eu pergunto se o número i, o número imaginário complexo, é raiz da equação do exemplo 2, a mesma. Então, vamos substituir lá. Teria, então, que testar i ao cubo menos 6 vezes i ao quadrado mais 10 vezes i menos 8. I ao cubo é a mesma coisa que menos i, potências do complexo, tá no vídeo aí da descrição. I ao cubo é menos i, menos 6i ao quadrado é menos 1, então aqui vai dar mais 6, que é menos 6 vezes menos 1. 10 vezes i vai dar 10i mesmo, não tem o que a gente fazer. E menos 8 também vai ficar com
o valor que já está. Bom, unindo os termos, a gente pode menos i com mais 10i vai dar 9i. Daqui já dá para ver que não dá para a gente simplificar. 6 menos 8 menos 2. Então, a gente vai ter aqui 9i menos 2, que não é zero. Portanto, o i não é uma raiz da equação polinomial proposta. Continuando aí nossos estudos sobre equações polinomiais, a gente vai trazer aqui o teorema fundamental da álgebra, que diz o seguinte: todo polinômio de grau n, n maior ou igual a 1, admite ao menos uma raiz complexa, ou seja, se eu tenho uma equação de primeiro grau, ela tem uma raiz complexa. Se eu tenho uma equação de segundo grau, ela tem duas raízes complexas. Lembrando que o conjunto dos números reais está dentro dos complexos. Então, se você achar duas raízes reais, ok, elas também são complexas. E assim sucessivamente, ou seja, o grau do polinômio é equivalente à quantidade de raízes complexas que aquele polinômio tem. Além disso, a gente pode decompor o polinômio em vários pedaços de polinômios de primeiro grau, considerando os valores das raízes desse polinômio. Então, suponha aqui que eu tenho um polinômio de grau n. A gente acabou de ver pelo teorema fundamental da álgebra que eu tenho, então, n raízes complexas. Sendo assim, eu posso decompor esse polinômio p de x em an, que é o maior coeficiente, vezes x menos 1, x menos 2, até x menos n, onde cada um, R1, R2, Rn, são as raízes, as n raízes do meu polinômio. Ou seja, peguei o maior coeficiente e depois eu multipliquei todos por fatores de grau 1, fazendo sempre x menos a raiz. Portanto, uma observação que a gente pode retirar disso é o seguinte: toda equação polinomial de grau n, com n maior ou igual a 1, admite exatamente n raízes complexas. Sendo assim, vamos fazer um exemplo que é o seguinte: resolver a equação x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 29x menos 52 igual a zero, sabendo que uma das raízes é 4. Então, eu vou utilizar justamente aquela questão que a gente acabou de ver, tá? O meu polinômio p de x, esse x ao cubo, menos 8x ao quadrado, mais 29x, menos 52, ele vai poder ser escrito como o AN é 1, que é o coeficiente do termo de maior grau, que é 1, né? 1 vezes algum polinômio, que eu vou chamar aqui de mx, certo? Que eu ainda não sei quem é, vezes o polinômio x menos 4, correspondente à raiz 4, tá? E aí, se eu conseguir igualar isso aqui a zero, tá? Para descobrir as raízes, o que eu vou ter é o seguinte: o x é igual a 4 é uma possibilidade, né? Para que isso seja zero, ou esse m de x vai ser igual a zero. Pegaram aqui 1 vezes m de x da m de x, o produto de duas coisas, que é o m de x e o x menos 4 igual a zero, é que um deles é zero. Ou m de x é igual a zero, ou o x menos 4 é igual a zero, da onde eu tenho que o x é igual a 4, tá ok? E aí, gente, falta descobrir quem é esse mx. Como que a gente vai fazer isso? Esse polinômio, ele pode ser substituído por esse vezes esse. Então, se eu divido o polinômio de grau 3 pelo de grau 1, eu vou achar o polinômio de grau 2 que corresponde ao mx, tá ok? Então, como eu vou fazer uma divisão por um polinômio de grau 1, link está aqui na descrição também, a gente vai poder utilizar o método de Briot-Ruffini, é um dispositivo rápido que só funciona se a gente estiver dividindo por um polinômio do tipo x menos alguma coisa, tá? Então, vou colocar aqui 4, que é o valor ali depois do x menos, e aqui nós vamos colocar os coeficientes do polinômio de grau 3. Então, 1, menos 8, 29 e menos 52, tá?
como a gente viu aí no vídeo, eu vou baixar esse 1 primeiro, e daí nós vamos fazer o seguinte. 4 vezes 1, que é 4, 4, soma com menos 8, vai dar menos 4. Depois eu pego 4 vezes menos 4, que é menos 16. Menos 16 eu somo com 29, vai dar 13. Aqui eu vou fazer 4 vezes 13, que vai dar exatamente 52. 52 eu somo com menos 52, vai dar 0. O que significa isso? Significa que o meu polinômio m de x é um polinômio de grau 2, porque nós dividimos um polinômio de grau 3 por outro de grau 1. E aí, esses três valores aqui são os coeficientes desse polinômio de grau 2. Então, é x ao quadrado menos 4x mais 13. E o zero que deu ali significa que deu uma divisão exata com o resto zero, tá? Mas como a gente não queria essa divisão, a gente quer, na verdade, as raízes, agora eu tenho que igualar isso aqui a zero, né? Para achar as raízes correspondentes a essa parte de segundo grau. X ao quadrado menos 4x mais 13 igual a zero, tá? Então, vamos lá. Delta igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, vezes 13, b ao quadrado, menos 4ac aí, hein, gente? Então, eu tenho aqui 16, 4 vezes 3, 12, menos 52 aqui, tá? 16 menos 52 vai dar menos 36. Portanto, x vai ser igual a 4, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de menos 36 sobre 2a, que é 2. Então, x vai ser 4 mais ou menos 6i sobre 2. 2 dividido. 2 mais ou menos 3i sobre 2. Eu coloquei aqui o 2 em evidência para poder simplificar. Cancelo. Então, x vai ser 2 mais ou menos 3i. Ok? Então, são duas raízes. Portanto, as raízes vão ser 4, tá? 2 mais 3i e a complexa conjugada 2 menos 3i. Lembrando que quando a gente tem raízes complexas para uma equação de segundo grau, elas sempre são uma conjugada da outra. Então, recapitulando aí o que fizemos, a gente primeiro teve que fatorar o polinômio para depois poder encontrar as raízes a partir do polinômio de segundo grau que acabou sendo encontrado em função da fatoração realizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem, curtam, espero ver-nos numa próxima. Até mais, tchau, tchau!